Bom, a espera acabou. Finalmente temos o primeiro dia de Vasco do ano de 2025. Vamos falar um pouco sobre esse jogo, as expectativas, informações que a gente tem, enfim, tudo aquilo que importa para esse confronto. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Análise Vasco, e estou aqui para falar um pouco sobre Nova Iguaçu e Vasco, confronto que vale pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca e que abre o ano esportivamente do Vasco, do futebol masculino, né, do Vasco profissional. O Campeonato Carioca, de fato, é a primeira disputa, quase como uma pré-temporada. Temporada essa que vai ser muito longa, né? Vamos ter Copa do Brasil, vamos ter Sul-Americana, Brasileiro. Então, o Campeonato Carioca ganha essa importância de fato de preparação, e é assim que deve ser tratado, na minha opinião. Afinal, é um campeonato que paga muito pouco, mas que propicia alguns bons jogos. E esse contra o Nova Iguaçu é um deles. O Nova Iguaçu, que foi um fantasma pro Vasco no ano passado, né? Vencendo o Vasco na primeira fase do Carioca e também vencendo em um dos dois jogos na semifinal, causando inclusive a eliminação do Vasco na fase decisiva da competição. Mas além de qualquer outra coisa, esse jogo também ganhou um contexto, esse de hoje no caso, né, de uma preparação, porque o Vasco vai ter essas três primeiras rodadas do Carioca realmente para poder preparar a equipe, no sentido de ter atletas mais jovens ali envolvidos. Afinal, o elenco principal, digamos assim, né, os atletas titulares utilizados durante todo o ano de 2024, eles tiveram uma reapresentação mais tardia, se reapresentaram somente no dia 6 de janeiro, diferente desse elenco aí que vai estar em campo, que se reapresentou no dia 27 de dezembro, né? Então, uma diferença ali de mais de uma semana entre esses dois elencos. Então, esse elenco que vai jogar nesse começo de campeonato, de fato, é realmente para poder se preparar, para poder ter um pouco de minutagem, quem sabe agregar no decorrer do ano. Mas falando sobre a partida em si, essa partida ela será em São Januário, apesar do Vasco não ser mandante da partida, né? Mas foi feito um acordo para que se fosse em São Januário, e até tive um debate nesse sentido na Rádio Tupi, tive lá recentemente representando um outro projeto meu que é o Cobertura Carioca, aproveitando aqui o gancho, também apresento Cobertura Carioca para quem não conhecer, então tá aqui embaixo na descrição desse vídeo com certeza. Mas o debate era em cima das equipes menores terem essa coisa de vender o mando da partida, quase que invertendo o mando, né? No ano passado isso aconteceu em Volta Redonda e Fluminense, que a partida foi no Maracanã. O Fluminense manda seus jogos no Maracanã, né? Também ocorreu praticamente um campeonato inteiro disso com o Flamengo em 2020. O Flamengo jogou todas as partidas no Maracanã, mesmo as que não era mandante, né? Obviamente excluindo aqui os clássicos, né? Os clássicos têm essa tendência de saírem no Maracanã, mas considerando as partidas contra as equipes menores também, todas foram no Maracanã. Então acontece com frequência. E aí um motivo que pode explicar é que, assim, financeiramente falando, mesmo que você perca a vantagem esportiva, você vender o mando torna-se vantajoso, porque você vai dividir, o clube grande, né, ele vai dividir ali a renda em dois, e essa divisão, esse 50% da renda, ele vale muito mais do que os, sei lá, 80% que seria no estádio desse determinado time. Nova Iguaçu é um bom exemplo. O Laranjão tem capacidade para 1.800 torcedores. Havia até, por exemplo, a expectativa de que fosse sendo o Raulino de Oliveira, que tem uma capacidade um pouco maior, mas aí o Raulino, né, a administração do Raulino e do Volta Redonda negou prontamente, porque ficaria muito próximo do jogo do Volta Redonda. Então, realmente, São Januário foi a pedida. Newton Santos vai ter o Botafogo jogando, o Maracanã até estaria, enfim, desocupado, porque o Flamengo vai estar jogando em Sergipe e o Fluminense no Raulino de Oliveira, mas mesmo assim não houve esse acordo, de fato São Januário foi escolhido, e aí é até bom, porque de fato a torcida vai estar ali acostumada, né, a estar em casa e tal. Óbvio que dá para ter um debate moral sobre isso, de ser certo, de ser errado, mas fato é que pro vascaíno é vantajoso, né. Mas falando de dentro do campo, Nova Iguaçu, que daquele time que foi um pé no saco do Vasco para esse de agora, teve algumas perdas muito importantes, começando pelo atacante Carlinhos, que atualmente joga no rival Flamengo, né? Foi contratado, na verdade, até antes da final do Carioca, que foi entre o Flamengo e o Nova Iguaçu, né? Então ele chega na equipe após o Carioca, ele disputa Campeonato Brasileiro e Libertadores pela equipe, não disputou a Copa do Brasil pelo Flamengo, porque já havia disputado pelo Nova Iguaçu, então é uma ausência em relação a essa equipe do ano passado. Outra, o goleiro Fabrício, né, que foi um destaque também, muito bem contra o Vasco nas três partidas, e foi pro Internacional no meio do ano, mas aí já saiu do Internacional e está no Figueirense atualmente, né. E aí das peças que permaneceram, vale o destaque no Xandinho, né, que é o camisa 10 da equipe inclusive, renovou com a equipe para mais um ano aí. Também o volante Igor Guilherme, que foi um destaque nos jogos contra o Vasco, um desarmador nato, né.
mas muitas peças se perderam também, eu falei das principais aqui, mas o time de fato está com uma cara nova. E outra coisa importante é o técnico Carlos Vitor, ele permanece para esse ano, ele que foi o mentor ali daquela equipe, então pode ser que traga algo também para surpreender o Vasco, e não só nesse jogo, mas no restante do campeonato, né, fazer um bom campeonato, já falando aqui do Nova Iguaçu em si, mas no que tange a esse jogo, pode trazer alguma coisa ali que surpreenda. E aí falando do Vasco, o Vasco, como a gente mencionou há pouco, né, vai ter essa equipe mesclada, né, não vai ser a equipe principal que a gente está acostumado a ver, não vamos ter, por exemplo, Léo Jardim, Pablo Verratti, Dimitri Payet, vai ser uma equipe mesclada entre atletas da base e atletas que foram pouco utilizados ou que estiveram emprestados pelo Vasco em 2024. Então temos até uma escalação provável aqui que foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande e pelo jornalista Lucas Pedrosa, que tem o goleiro Pablo, né, da base, o lateral direito Paulinho, também da base, zagueiro Lincoln e outro zagueiro Luiz Gustavo, ambos da base, o lateral esquerdo Vitor Luiz, que já é um reserva do time principal, o volante De Luca, que esteve emprestado para o Ceará durante o último ano, o volante Zé Gabriel, que esteve emprestado para o Coritiba no último ano, o atacante Serginho, que esteve emprestado para o Criciúma no último ano, o atacante Bruno Lopes, que é da base, o atacante Alegria, que é da base, e o centroavante GB, que é da base. Então, uma mescla entre base e atletas que foram subutilizados, né? No caso do Serginho aqui, vale ressaltar que nessa escalação provável, pelo que eu entendi, ele faria como se fosse uma espécie de camisa 10, tá? Então, ele não estaria exatamente como um atacante, mas enfim, independente de como esse time se colocar em campo, já são peças que a gente não está muito acostumado a ver, né? Mas é similar, por exemplo, ao que aconteceu no Carioca do ano passado, né? Que a gente teve as primeiras duas rodadas, né? A equipe aqui no Rio, né? Jogando com um time misto, porque ocorria a pré-temporada lá no Uruguai com a equipe principal de fato. Nesse caso aqui, a previsão é já para o dia 22 ou 23, não lembro agora de cabeça, que é quando o Vasco enfrenta o Madureira lá em Manaus, que vai ser a estreia desse time principal. A beira do gramado, inclusive, não vai ser o Fábio Carille, já fica aqui esse alerta, tá? A beira do gramado vai ser o técnico Ramon Lima, que é quem tem feito essa preparação. Ele que é técnico do Sub-20 do Vasco, né? Ele que, na verdade, deveria estar na copinha pela ordem natural das coisas, porém está conduzindo aí esse momento de transição, desde a saída do Felipe de técnico e até a chegada do Carille. O Carille que chegou há pouco tempo no Rio de Janeiro e tal, assinou, fez coletivo e tudo mais, mas que ainda não está de fato inteirado das atividades de treino, então Ramon é quem tem feito essa transição ali, para que não fique um movimento muito brusco e não fique ruim tanto para o Carille quanto para o time. A bola rola às 4 da tarde, essa partida ela será transmitida pelo Sport TV, pela Band e também pelo Premier, né, e também contará com a cobertura da Analisa Vasco nas suas redes sociais, então não deixe de seguir-nos, @AnalisaCRVG, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Threads, quanto no Facebook, mas especialmente nesse caso aí, Twitter e Threads, que vão ser onde vão ter os maiores detalhes ali, de fato, as postagens, que nem sempre vão ser aquelas que vão ao ar no Instagram e no Facebook. Galera, fico por aqui, muito obrigado a quem viu esse vídeo até o final, e sempre pedindo aí que gostou do vídeo, deixa um like, isso me ajuda bastante, e comente aqui embaixo, participe desse debate, o que que você espera desse jogo, o que que você espera desse Campeonato Carioca, que está só começando, o Vasco vai iniciar a sua participação em busca do título, né, por que não? Já que são quase 8 anos sem vencer um Campeonato Carioca, por que não vencer esse ano? Temos chance e vamos correr atrás dela. Tamo junto, galera, valeu e até a próxima.